Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais uma videoaula aqui em nosso canal. O tema da nossa videoaula de hoje é a hidrografia do continente asiático. De forma bem resumida, iremos falar sobre os principais rios que banham este continente. Vamos começar pela região norte, ou região setentrional da Ásia. Os rios mais importantes dessa região são o rio Ural, que nasce nos Montes Urais, na Rússia, e tem a sua foz no Mar Cáspio, o rio Obi, o rio Yenisei, o rio Lena, o rio Kolyma e o rio Amur. Porém, a maioria desses rios tem algo em comum. Eles permanecem congelados na maior parte do ano, principalmente os rios do extremo norte, na região da Sibéria. Além disso, dois grandes lagos se destacam na região norte, o Lago Balkhash e o Lago Baikal. Vamos passar agora para a região da Ásia Central. Dois grandes rios se destacam, o rio Sirdarya e o rio Amudarya. Na segunda metade do século XX, o homem modificou o curso desses rios para favorecer a agricultura. Porém, esses rios desaguam no Mar Aral. O resultado da modificação humana do curso dos rios foi a quase extinção do Mar Aral. Dezenas de espécies de peixes morreram. Os animais que dependiam das águas do Mar Aral sumiram de suas margens. Isso provocou uma verdadeira catástrofe ambiental. Passando para a região do Oriente Médio, nós encontramos dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Essa região tem um valor histórico para a humanidade muito grande. Foi justamente nesta região que o homem deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Entre o rio Eufrates e o rio Tigre, ele encontrou terra fértil que favoreceu a agricultura e a instalação de pequenas vilas. Foi aqui que, pela primeira vez na história, o homem desenvolveu a agricultura. Outro rio importante do Oriente Médio nasce nas colinas de Golã. É o rio Jordão. O rio Jordão corta o Estado de Israel, a Jordânia, a Síria e o Líbano, além da Cisjordânia, uma zona de conflito entre árabes e judeus. É o rio que alimenta toda essa região. E esse rio tem um valor religioso muito grande, pois foram nessas águas que Jesus foi batizado por João Batista. Vamos falar agora dos principais rios da Ásia Meridional. Três rios se destacam: o rio Indo, o rio Ganges e o rio Brahmaputra. Aliás, essas planícies do rio Indo e do rio Ganges, e também do Brahmaputra, são muito povoadas, segunda área mais povoada de todo o planeta. O destaque é o rio Ganges, um rio sagrado para a religião hinduísta. Nesse rio são feitos rituais de bênçãos, curas, fertilidade. Também nesse rio são colocados corpos de pessoas que morreram. E mesmo assim, muitos utilizam essa água para beber, pois segundo a religião hinduísta, essas águas são sagradas. Vamos passar agora para os principais rios da região do Sudeste Asiático. Nós encontramos o rio Irauadi e o Mekong. Esses são os principais rios. Porém, o rio Irauadi deságua nas águas do Oceano Índico, já o Mekong nas águas do Mar da China Meridional, ou seja, no Oceano Pacífico. O rio Mekong é o principal dessa região. Ele corta vários países, Laos, Vietnã, Camboja. Porém, esse rio vem sofrendo com a poluição e a diminuição no volume de água, pois a China fez uma barragem logo acima do rio. Isso prejudica os moradores do Sudeste Asiático, que dependem das águas desse rio para pesca e agricultura. Região do Extremo Oriente. A região do Extremo Oriente se destacam três rios: o Siquiang,
o Yangtze e o Huanghe. Entre esses rios, a planície do Yangtze e do Huanghe é que abriga a maior parte da população da China. E não só da China, de todo o continente asiático. E não só do continente asiático. Nessas planícies está a maior parte da população mundial. Rio Yangtze significa rio azul. Rio Huanghe significa rio amarelo. A planície do Huanghe e do Yangtze, junto à planície do rio Indo e do rio Ganges, ou seja, a planície indo-gangética, se destacam por possuir a maior densidade demográfica do mundo. Nessas regiões vivem praticamente 1/3 da humanidade. A planície do rio Yangtze forma uma extensa área de inundação que favorece o desenvolvimento da agricultura. Há milênios, os chineses conhecem as técnicas de construção de canais de irrigação para a lavoura usando as águas do rio Yangtze. Nesse rio foi construída a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo. Essa construção começou em 1993 e somente em 2003 a primeira turbina entrou em funcionamento. Para que essa construção pudesse ser realizada, foram deslocadas cerca de 1.200.000 pessoas de suas cidades, pois toda essa área seria inundada. Apesar disso, além de aumentar a produção de energia, as barragens controlam as grandes enchentes do rio Yangtze, que costumam causar muitas mortes e destruição material, e tornam navegáveis centenas de quilômetros desse rio. Não é à toa que ele é o maior rio do continente asiático. Muito bem, vamos passar agora para as nossas questões. Pergunta número 1. Qual importância histórica possuem os rios Tigre e Eufrates? E a resposta: a importância histórica desses rios foi que no entorno deles o homem criou a primeira comunidade sedentária, desenvolvendo a agricultura graças às terras férteis daquela região. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, que significa terra entre rios, e ela se localiza hoje onde é o Iraque. Vamos passar agora para a nossa segunda questão. Quais rios sofreram interferência humana e provocaram uma grande seca no Mar de Aral? E a resposta foram os rios Amudária e o rio Sirdária. Eles sofreram a intervenção humana, foram desviados para irrigação de agriculturas, entre outras coisas. Porém, isso causou um grande desastre ambiental, quase secando o Mar de Aral e, consequentemente, dizimando várias espécies animais que dependiam das águas do Mar de Aral. Vamos à nossa questão número 3. Qual rio possui um valor religioso muito grande, pois foi nele que Jesus foi batizado? E a resposta é o Rio Jordão, que se localiza entre Líbano, Jordânia, Síria, Israel e a Cisjordânia. Vamos à questão número 4. Qual rio é considerado sagrado para o hinduísmo? E a resposta é o rio Ganges. Vamos à nossa quinta questão. Qual o rio mais importante do Sudeste Asiático? E a resposta é o rio Mekong. Ele corta Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia e suas águas são muito importantes para a pesca e agricultura. Vamos à nossa questão número 6.
Qual o maior rio da Ásia? Em qual país ele se localiza? E a resposta é o rio Yangtze. O rio Yangtze significa rio azul, ele se localiza na China. E vamos à nossa última questão. Qual o nome da maior usina do mundo, construída no curso do rio Yangtze? E a resposta, a maior usina do mundo que foi construída ao longo do curso do rio Yangtze, o Rio Azul, é a usina de Três Gargantas, que se localiza na China. Se você acertou todas essas questões, parabéns!